E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar sobre os capacitores no domínio da frequência. Anteriormente a gente tinha visto aí como é que se comportavam os resistores e agora a gente vai tentar estabelecer uma relação fasorial aí para o capacitor. Então vamos supor que tem uma corrente I de T aqui e uma queda de tensão V de T no nosso capacitor. A gente sabe pelas nossas relações lá que para o capacitor esse I de T vai ser C dV dt. Além disso, a gente sabe que esse V de T aí é da forma Vm cosseno de ômega t mais θv. Então tá. Dado isso aí, a gente vai derivar essa expressão para V e substituir aqui. Então a gente fica com I de t igual. Aqui a gente tem que a derivada do cosseno é menos o seno, sai esse ômega aqui, então vai ficar menos ômega c Vm seno de ômega t mais θv. Agora a gente vai substituir esse seno por um cosseno de θv menos 90, porque o seno nada mais é do que um cosseno deslocado. Então a gente vai ficar com menos ômega c Vm cosseno de ômega t mais θv menos 90. Agora que a gente tem isso aí, a gente pode passar para a notação fasorial aqui. Olha só, nota primeiro que esse Vm cosseno de ômega t mais θv é o fasor V. Mas primeiro a gente não tem só o θv, a gente tem um 90 aqui. Então primeiro a gente vai escrever isso da seguinte maneira, olha só. O fasor I, ele vai ser menos ômega c Vm, e aqui a fase vai ser E na J, θv menos 90, que tu também pode escrever da seguinte forma, I igual a menos ômega c Vm, E na J θv, vezes E na menos J90. Agora, se tu usar as relações de Euler lá, esse E na menos J90, ele vai ser cosseno de 90, que é 0, menos J, seno de 90, que é 1. Então, isso aqui é igual a menos J. Reescrevendo, então, essa expressão, a gente fica com menos J com esse menos vai dar mais, então o I, ele fica J ômega C, Vm, E na J θv. Agora nota que esse Vm E na J θv é o nosso fasor V. Portanto, a gente chega numa relação I igual a J ômega C V, que na verdade geralmente é escrita ao contrário, com o I em função do V. Então isso aqui, com o V em função do I, perdão, isso aqui vai nos dar V igual a 1 sobre J ômega C I. E essa aqui vai ser a relação que a gente tem entre o fasor V e o fasor I para um capacitor. Agora a gente vai dar uma esmiuçada nessa expressão, ver o que isso aí significa. Primeiramente, nota que esse coeficiente aqui, que é uma constante imaginária, ele está multiplicando I e ele é dependente da frequência ômega. Então, quanto maior for o ômega, menor é esse termo aqui, portanto maior é o I. Tu pode pensar nisso no capacitor como ele não tendo tempo para se carregar o suficiente. Então, se ele não tem tempo de se carregar, porque a frequência é muito alta, ele vai se comportar mais e mais como um curto-circuito. Já para frequências baixas, a gente tem que a corrente vai ser menor, porque o capacitor se carrega mais, portanto gera uma tensão contrária à tensão aplicada, e aí a corrente passa a diminuir. Essa aí é a análise modular que a gente pode fazer dessa expressão. Agora, tu pode notar também que tu pode substituir esse 1 sobre J aqui, se tu multiplicar por J em cima e J embaixo, isso aqui vai ganhar um sinal negativo e o J vai passar lá para cima. Então tu vai obter a seguinte relação aqui, ó, V igual a menos J sobre ômega C I. Essa relação aqui também pode ser usada e ela é um pouco mais fácil para tu entender a fase dessa tensão e dessa corrente. Então imagina que tu tem um I
em fase aqui, um menos J, se tu pensar num par de eixos aqui, ó, esse aqui é o real, esse aqui é o imaginário, um menos J significa um número aqui, ó. Ou seja, um número imaginário e negativo. Ou seja, ele vai implicar numa fase de menos 90 aí. Vamos ver como é que isso aí vai ser temporalmente e numa análise, num diagrama fasorial. Então, olha só. No tempo, o que acontece? A gente tem aquela fase lá que tem uma fase de 90 graus em relação à corrente e à tensão. Vamos representar primeiro a tensão aqui. Essa aqui, o V, é a tensão em azul. E agora a gente vai escrever a corrente em verde. O que essa fase da corrente nos implica? Ela vai implicar que a corrente está adiantada em relação à tensão. Ou seja, a corrente vem antes da tensão. Olha só, se a gente tem um pico, então, de tensão nesse ponto, e a gente está dizendo que a corrente vem 90 graus antes, 90 graus, nesse gráfico aqui, significa essa distância. Portanto, o nosso pico de corrente vai estar aqui. Dessa forma, o zero de corrente vai estar aqui e o outro zero vai estar no outro pico. Então, a nossa corrente vai ter essa forma aqui, ó. E assim vai, ó. Essa aqui é a nossa I. Então, nota que tu tem uma diferença de fase entre esses dois gráficos. Aqui a gente não está muito se importando com o módulo, mas com a fase. Então, tu percebe que a corrente está vindo sempre antes da tensão que está em azul. Essa aí é a representação temporal da tensão e da corrente em regime permanente no capacitor. Agora vamos ver o diagrama fasorial, como é que vai ser essa representação aí, ó. Então a gente tem aqui um par de eixos, o eixo real na horizontal e o eixo imaginário aqui na vertical. Agora a gente vai imaginar que nós temos nesse capacitor uma tensão V aplicada aí. Ela está aqui, ó, V. E aqui está o ângulo θV. Então a gente tem aqui o módulo, que é o tamanho desse fasor, e o ângulo, ou seja, a fase, que é esse ângulo aqui em relação ao eixo real. O que a gente viu lá quando a gente estava fazendo aquele gráfico das senoides? A gente viu que a corrente ela estava adiantada em relação à tensão. Aqui nos fasores, ó, você tem que lembrar que os fasores estão sempre girando. E eles sempre giram no sentido anti-horário com velocidade angular ômega. Se a gente afirmou que as correntes vêm antes da tensão no capacitor, então a gente vai ter a corrente aqui, ó. Esse aqui é o nosso fasor corrente, sempre adiantado de 90 graus em relação a essa tensão. Matematicamente, esse adiantamento está na presença daquele menos J lá na frente. Ó. Se tu lembrar, V é menos J sobre ômega C vezes I. Então, esse adiantamento da corrente em relação à tensão, ele se deve a esse menos J aqui. É bem importante tu aprender essa representação por fasores e tu entender que isso tudo vem de uma diferença de fase e uma diferença de amplitude entre senos com fases diferentes. Sempre que tu for traçar um diagrama fasorial para um capacitor, por exemplo, e tu tiver a tensão nesse capacitor, tu vai sempre saber que a corrente vai estar sempre 90 graus em relação a essa tensão e que a amplitude dela vai depender desse ômega e desse C aqui. Quanto maior ômega, menor esse termo, portanto maior I, e o vice-versa também é válido. Era isso aí, então. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o indutor no domínio da frequência e depois disso a gente vai falar sobre o conceito de impedância para depois poder resolver os nossos circuitos aí no domínio frequência. Era isso aí, então, e até a próxima aula.